Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. A lei de amor, ainda neste tópico, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz essa reflexão importante, porque amar o inimigo é uma coisa bem delicada. Mas precisamos entender que precisamos desenvolver o sentimento de amor até por aqueles que nos são refratários, aqueles adversários, quanto mais, que muito tentam nos prejudicar, que muito tentam nos agredir, nos subestimar ou até mesmo tomar ações que vai contra todos os nossos interesses. Desenvolver esse sentimento de amor é colocar uma barreira de proteção para que ele não nos atinja e para que consigamos desenvolvermos-nos mais, aprimorarmos-nos mais e estarmos cada vez mais próximos das verdadeiras forças do bem que devem existir ao longo da nossa caminhada. Portanto, precisamos estar sempre buscando nos aprimorar, nos aperfeiçoar, para que possamos crescer constantemente para Deus. Para que possamos estar sempre nos aprimorando, nos aperfeiçoando, procurando sempre aprender os caminhos que nos conduzem ao Pai. Façamos, pois, meus irmãos, da nossa existência, da nossa vida, um caminhar de realizações sublimes para uma manhã de luz. Meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, a todo instante, somos convidados a expressarmos esse sentimento. Porque o sentimento que expressamos dá-nos testemunha de nós mesmos, de quem somos, de como nós estamos agindo e de como nós estamos buscando o nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento. Amai muito a fim de ser desamados. Eis o convite sublime que o Pai nos concede, oferecendo-nos a oportunidade de fazermos o melhor possível para a nossa caminhada evolutiva, oferecendo-nos a oportunidade de nos aprimorarmos, tanto quanto necessário, para as realizações do amor que deve sempre existir em nossos corações. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis, de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis, antes de deixardes o invólucro terrestre. Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a realizar o bem. Esse sentimento que deve brotar em nossos corações, esse sentimento que deve brotar em nossos sentimentos íntimos, fazendo-nos resplandecer a luz divina em nossa caminhada. É por isso que precisamos entender a nossa responsabilidade com nossos atos de cada dia. Porque se eles não forem pautados no amor, criaremos muitas situações de sofrimento e de dor. Portanto, treinemos trabalhar o nosso íntimo, treinemos trabalhar os nossos melhores sentimentos para as realizações sublimes do amor que deve brilhar em toda a nossa existência, em todos os momentos da nossa vida. Saibamos, pois, meus irmãos, trabalharmos-nos intimamente. Saibamos, pois, meus irmãos, trabalharmos o nosso entendimento, o nosso desenvolvimento, para aprimorarmos-nos cada vez mais e construirmos um mundo de paz e de fraternidade, para que cada dia da nossa existência, cada momento da nossa vida, seja sempre marcado pelas realizações superiores da alma, para as realizações sublimes do bem. E assim nós estaremos superando as forças da matéria e conquistando as forças do espírito para a sublime jornada rumo ao Pai. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes, sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem terdes dirigido a Deus o pensamento.
é muito sério porque isso reflete aquilo que cada um de nós devemos sentir, devemos nos aprimorar, devemos nos aperfeiçoar. Aquilo que cada um de nós deve procurar colocar em seus sentimentos, onde quer que estejamos. Estamos aqui, meus irmãos, para um aprimoramento. Estamos aqui, meus irmãos, para caminharmos para o Pai. Estamos aqui para procurarmos nos aperfeiçoar e, assim, estarmos cada vez mais nos aproximando de Deus. Estarmos cada vez mais nos aprimorando para as realizações sublimes do amor que deve pautar a nossa existência, que deve pautar a nossa vida. Trabalhemos, pois, intimamente para repararmos-nos. Trabalhemos, pois, intimamente para valorizarmos os nossos melhores sentimentos, para procurarmos desenvolver esse sentimento de amor pelos nossos semelhantes, porque somente assim estaremos caminhando para Deus. Quer estar junto dos espíritos felizes no mundo espiritual? Ame indistintamente a todos que estão na Terra. Querem estar conquistando um mundo melhor? Aprimorem-se, corrijam-se, tirem de seus corações qualquer mágoa, qualquer ressentimento e procurem absorver as bases sagradas do amor que edifica, as bases sagradas do amor que constrói um mundo de paz e de fraternidade. Onde quer que estejamos, tenhamos em mente que precisamos desenvolver o melhor sentimento para nos aprimorar, para nos fortalecer e podermos crescer para Deus. O convite está feito. A aspiração da alma é sempre de aperfeiçoar-se. As aspirações da alma é sempre de procurar se aproximar do Pai. Mas o caminho é marcado por pregos e espinhos, dificuldades naturais, que somente o amor e a sabedoria nos ajudarão a passar por cada um deles, sem nos ferir, sem nos magoar. E com isso, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, construiremos um mundo melhor, mais justo e mais feliz. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria e para podermos crescer para Deus, aprimorando-nos a cada momento da nossa existência. Façamos o melhor para que o melhor se aproxime de nós. Façamos o melhor para que o melhor caminhe para nós. Façamos o melhor para que as bênçãos do amor sejam sempre nos envolvendo e nos impulsionando. Porque somente assim edificaremos e construiremos toda a força íntima que nos leva a nos aproximar do Pai. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que eles lhe façam. Procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. Não adianta querermos ambicionar ter a posse material do mundo. Se não tivermos o sentimento de amor, tudo fica por aqui e nada mais nos será permitido ter nem haver daquilo lá. Aquilo que conquistarmos com amor, com resignação, com respeito, é aquilo que edificaremos a longa caminhada que temos em direção ao Pai. Precisamos aprender a estabelecer uma relação de amor entre todos nós, independente da religião, da raça, da etnia. Porque é isso que vai fazer com que aprendamos a desenvolver o sentimento de gratidão. Aprendamos a desenvolver o sentimento de misericórdia. O ódio, a ambição, a ganância, a avareza não nos leva a nada. Os mentores das guerras receberão o prêmio específico daqueles que desarmonizam, daqueles que destroem. Não adianta passar pelo mundo bem anônimo, bem esquecido, bem escondido, porque no plano espiritual tem-se o nome de cada um. Aqueles que odeiam, aqueles que fomentam a discórdia, mesmo que passando pelo mundo terrestre anonimamente, no mundo espiritual são reconhecidos. Irão pagar pelo que fizeram. Portanto, meus irmãos, tenhamos a consciência da responsabilidade, de que estamos aqui para aprender a extinguir dos nossos sentimentos toda expressão de maldade, de ódio, de rancor, de discórdia. Porque o convite é este: sermos conscienciosos
e fazer aos outros aquilo que queremos receber. E assim, tudo aquilo que estamos fazendo aos outros, mesmo anonimamente, mesmo disfarçados, a lei nos porá onde teremos que reparar. E às vezes passaremos séculos longe daqueles que amamos, porque não aprendemos a agir com bondade, com discernimento, com segurança. A lei divina espera de cada um de nós que passemos a agir com a devida responsabilidade, com a devida consciência, extinguindo das nossas vidas toda expressão de maldade, para que a bondade esteja sempre presente em nossos caminhos e em nossas vidas, nos impulsionando para sermos melhor. Procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham os seus irmãos, para suavizá-las, para entendê-las, para compreendê-las e para não cair nos mesmos erros que provavelmente eles caíram no passado. Criar os sentimentos de tumulto aqui na Terra, devido aos conflitos íntimos de cada um, é assinalar a sentença que vai passar no plano espiritual e depois, na próxima encarnação, pelas mesmas tribulações, pelas mesmas situações, para aprenderdes a vivenciar o amor e a paz. Quem infligir sofrimento no outro, seja qual posição que você ocupe, saberá que no futuro desta vida e na próxima que o espera, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, receberás a mesma moeda. Receberás na mesma proporção. Trabalhemos, pois, pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria, para procurarmos nos melhorar, nos aperfeiçoar e fazermos-nos melhores amanhã do que já somos hoje, para sermos melhor eternamente. Para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Como já dissemos antes, desenvolver o amor incondicional a todos, porque todos nós nos encontraremos em várias épocas, em distintas situações, em distintas possibilidades de fazermos o melhor, em distintas possibilidades de construirmos o bem. Por isso, meus irmãos, treinem amar, treine perdoar, treine cultivar a paz e peça a Deus sabedoria para que possais agir com segurança, com harmonia, com misericórdia. Treinemos, pois, os sentimentos íntimos de cada um de nós, para que estejamos sempre construindo e edificando o amor, a paz e fraternidade. Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto o vosso lado muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Quantos sofrimentos nós poderíamos evitar se soubéssemos amar? Quantos sofrimentos poderíamos evitar se refletíssemos um pouco mais antes de tomar uma atitude emotiva, emocional, e agíssemos com a razão, com o bom senso? Por isso, nós temos que aprender a desenvolver o sentimento de amor por todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho. E antes de fazermos qualquer julgamento, antes de procurarmos fazer qualquer empecilho para o bom sentimento desenvolver em nosso coração, entendamos a importância de amarmos uns aos outros. Se queremos receber aquilo de que necessitamos, seja dos nossos irmãos, seja de Deus, saibamos oferecer, porque essa é a lei. Recebemos aquilo que oferecemos. Recebemos aquilo que construímos. Saibamos, pois, meus irmãos, construir e edificar o bem. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Saber colocar o amor e a justiça em nossas vidas.
Saber colocar o amor devidamente no lugar adequado, para que entendamos como desenvolver os bons sentimentos. Se existe aqueles que te infligem sofrimento, ódio ou alguma ação que te revolte, que te deixe indignado, ame, ore e perdoe. Porque aquilo que mais condenas é aquilo que ainda está mais vivo dentro de você. Precisamos compreender a necessidade de desenvolver o sentimento de amor no fundo do nosso coração, no íntimo de nossas almas. Porque somente assim estaremos nos aproximando de Deus, nos aproximando da perfeição. Somente os que amam se aproximam do Pai. Somente os que amam se confraternizam com as bênçãos divinas. Porque os que odeiam, os que querem infligir sofrimento, miséria, não têm paz. Suas consciências o cobram constantemente. Qualquer burburinho lhes tira o sono. E ao chegarem no plano espiritual, depararão com sentimentos proporcionais aos que eles criaram. E a consciência despertará para a cobrança. E vós tereis de estar onde for necessário reparar. E muitas das vezes, a dor e o sofrimento. A dor e o desespero, a angústia. Somente podendo encontrar lenitivo quando encontramos um evangelho redivivo, que nos traz a responsabilidade, mas também nos dá as condições de reparar. Nos traz a responsabilidade pelos atos praticados no passado, como condições para fazermos-nos sofrer no presente. E aí, nós temos que reparar. E dar graças a Deus de estarmos reparando aquilo que foi possível reparar nesta vida, mas acima de tudo, compreender que o outro sofre, ou que sofrerá. Para que assim, unido no sentimento de amor, pedimos: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-me, naquele tempo eu era ignorante e imperfeito como ainda sou, mas hoje eu já creio em Ti e já espero a Tua misericórdia, a Tuas forças para que poder trabalhar e edificar o bem. Este conjunto de valores que devemos desenvolver em nossos corações, que nos impulsionará para a redenção de um mundo melhor amanhã. Saibamos, meus irmãos, trabalharmos intimamente pela valorização dos sentimentos verdadeiros, a valorização dos sentimentos que realmente nos fortaleçam, para que as energias do bem, do amor, da fraternidade expandam-se, irradiem-se e contagiem toda a humanidade. Meus irmãos, a misericórdia divina nos convida a estarmos sempre trabalhando para o bem, para a edificação do amor em nós. E sabermos que muitas das vezes precisaremos da ajuda de outrem, nos dará a oportunidade de caminharmos para Deus, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso melhoramento. A humildade de saber que sempre estaremos aqui para sermos mediador da paz, seja qual for o conflito, para sermos mediadores da fraternidade nos corações humanos. Por isso, valorizem-se, amando. Por isso, valorizem-se, edificando as bênçãos do amor em seus corações. Por isso, precisamos estabelecer a meta sublime de uma manhã de luz e de fraternidade. As consequências dos nossos atos vêm sempre ao encontro de nós mesmos. E se nós estivermos com o coração manchado de ódio e ainda irradiando ódio, as consequências podem ser muito dolorosas. Mas se os nossos corações estiverem abertos ao bem, dispostos a fazer crescer o bem, começaremos a edificar uma manhã de luz, de esperança e de fraternidade para a nossa caminhada. Crede que esta sábia exortação, amai-vos bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota, que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito. Vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Vós que conseguiste ler esse evangelho sagrado, já sabe olhar para dentro de si com outros olhos. Vós que conseguem ouvir esse estudo, já conseguirá refletir
com outro nível de entendimento. Façamos, pois, meus irmãos, de nossa jornada, de nossa caminhada, as bênçãos de luz que nos levarão a nos aproximarmos do Pai, que nos levarão a nos aproximar daquele ser misericordioso que nos convida constantemente. Amém, porque somente assim sereis amados. Perdoem, porque somente assim sereis perdoados. Irradie os bons sentimentos, porque é o que receberás. Porque ali é de sintonia e de afinidade. Emitimos, recebemos, na mesma proporção e muitas das vezes na proporção um pouco mais ampliada para o despertar do amor ou para o regozijo da plenitude do amor. Saibamos ser os artífices do nosso amanhã. Saibamos ser aqueles que mudam o seu íntimo para conquistar o bem, para valorizar o bem e para construir a paz. Mudaste tanto em proveito vós, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de novas ideias que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida aceitareis com as mesmas facilidade aos que ainda vos não podem entrar no cérebro. Porque o processo é de evolução, o processo é de aperfeiçoamento, é de caminhar para o Pai. E à medida que nós vamos colocando em prática os nossos ensinamentos, à medida que vamos valorizando as oportunidades de amar, à medida que vamos treinando o sentimento de amor, nós vamos nos melhorando para que daqui a 100 anos sermos espíritos muito melhores do que estamos agora. E vós que estáis nos planos espirituais, entendam a importância de perdoar, entendam a importância de amar, entendam a importância de construir um mundo melhor. Não mutilem seus perispíritos com as energias deletérias do negativismo, do ódio, do pessimismo, da revolta, mas alimente-o com as vibrações divinas do amor e da paz, da misericórdia e da luz, da solidariedade cristã, porque assim fareis de vós espíritos aptos a morar na terra em regeneração, na terra regenerada. Bem-aventurados os puros de coração que verão a Deus, e os mansos que herdarão a terra, disse-nos Jesus. Por isso, precisamos aprender a colocar em prática os ensinamentos de amor, conforme convidado pelo Senhor, através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos amplia o sentido das palavras do Cristo, para melhor compreensão, para melhor entendimento. Façamos, meus irmãos, na nossa jornada evolutiva as oportunidades de crescermos, as oportunidades de nos aprimorarmos e aperfeiçoarmos, porque somente assim estaremos sendo verdadeiramente bons, caridosos e verdadeiros. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. Quem se julga muito capaz, ou quem está abaixo do nível de entendimento, não a compreende. Mas aqueles que já se consideram filhos de Deus, aqueles que já adquiriram um mínimo de humildade, conseguem perceber a influência e a importância desses ensinamentos no seu futuro, na sua felicidade. É por isso que nós temos que procurar, desde a mais tenra idade, implantar o sentimento de Cristo, esse sentimento de amor e de fraternidade, que nos conduzirá para toda a eternidade nas bênçãos do Cristo, que espera em cada um de nós, um trabalhador divino, a resplandecermos de luz, de esperança e de contínua irradiação de amor, para vencermos a dor e até mesmo suplantá-la, sob as bênçãos do amor, das realizações sublimes da caridade. Trabalhemos, meus irmãos, para que o amanhã seja de luz e de esperança no coração de todos, inclusive das crianças. Saibamos que devemos estar sempre renovando-nos, aprimorando-nos para construirmos um amanhã de luz, um amanhã de fraternidade e de esperança, onde quer que estejamos, porque onde estivermos é onde a justiça divina nos coloca para a adaptação e para o aprimoramento de nosso espírito. Mas para isso precisamos saber também servir aqueles que estão ao nosso redor.
Precisamos saber construir em nosso íntimo as bênçãos do amor sublime que vai nos conduzir ao Pai. Meus irmãos, ampliemos o nosso entendimento. Sejamos aqueles que absorvem com raciocínio sublime de esperança, de fraternidade e de paz. Porque somente assim estaremos edificando e construindo nos outros corações o amor e a fraternidade. E que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em nós. Quanto mais de divino tivermos, mais aceitaremos as ideias renovadoras do Espiritismo. E que estais preparados por uma sementeira fecunda. A do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso. E como tudo se encandeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão e encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Precisamos, pois, meus irmãos, estarmos atentos às recomendações de Jesus. Precisamos, pois, estarmos atentos à recomendação do sublime Senhor que nos impulsionam para o amor. Precisamos estarmos atentos às sublimes mensagens do Cristo que nos convidam ao refazimento íntimo, ao aprimoramento interior. Precisamos estarmos atentos a esse convite sublime que Jesus traz para todos nós, de amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou, de termos o sentimento de misericórdia uns pelos outros como Ele tem por toda a humanidade. No momento extremo da cruz, Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Em algumas traduções também dizem que Ele disse: Pai, como me glorificaste. Diante do sentimento extremo de dor e de sofrimento, Ele ainda tem um brado de perdão para a humanidade. Exemplo máximo para todos nós: amar incondicionalmente, perdoar incondicionalmente e saber fazer brotar em todos os corações o amor, a misericórdia e a paz. E como tudo se encandeia sob a direção do Altíssimo, o Pai amantíssimo, sublime, de sublime inteligência, sublime saber, nos dá a oportunidade de tudo vivenciarmos para o crescimento espiritual, mas acima de tudo de exercitarmos a força do amor e do perdão. E todas as lições recebidas e aceitas virão encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Amar a todos indistintamente, amar o nosso próximo, desenvolver o sentimento de perdão, de misericórdia, onde quer que estejamos, pois assim seremos filhos de nosso Pai que está nos céus. E se amarmos a todos que nos amam, que diferença fará? Também faz assim os maus, também faz assim todos aqueles que negligenciam as leis divinas. Mas amar indistintamente é somente aqueles que já entenderam a lição sublime do amor divino, a lição sublime do Evangelho e interiorizaram-la em suas almas, em seus espíritos, para irradiarem deste amor, desta fraternidade por onde estiverem. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentimento, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Injustiça e desinteligências. Duas excelentes palavras para definir tudo aquilo que é contrário às leis divinas, tudo aquilo que vai contra os ensinamentos sagrados do Pai. Das leis sublimes do amor que nos envolve e nos impulsiona. Essa lei de misericórdia e de amor é a que nos dá força para trilharmos para os caminhos do bem, que nos dá força para aprimorarmos-nos em direção ao Pai. Meus irmãos, saibamos aperfeiçoarmos-nos, saibamos trilhar o nosso universo íntimo, para que todos os nossos amanhãs estejam envolvidos nas misericórdias do Pai, nas misericórdias das bênçãos divinas que nos impulsionam,
que nos direcionam para as realizações do espírito imortal. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para ser desamados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. No século passado, começamos a desenvolver as ideias espíritas em grandes corações. Milhares de pessoas tomaram conhecimento dessa bênção divina. Milhares de pessoas começaram a se abrir para o entendimento de que todos somos irmãos, de que todos somos espíritos que precisamos estar em perfeita sintonia com o Pai, em perfeita sintonia com a misericórdia divina. E é por isso que aqui neste momento que nós estamos refletindo sobre esse ensinamento sagrado, nós vos convidamos. Leia este tópico mais uma vez. Reflita na grandeza desses ensinamentos, para que todos nós possamos vibrar em outra faixa, em outro patamar de evolução, em outro patamar de entendimento, fazendo com que o amor brilhe em nossos corações e fazendo com que o amor resplandeça em nossas vidas. Que a misericórdia divina esteja sempre nos envolvendo e nos aperfeiçoando, nos aprimorando para uma manhã de luz. E saibamos que, antes de qualquer julgamento contra nossos irmãos, julguemos primeiro a nós mesmos e o que estamos irradiando, o que estamos exalando e o que podemos oferecer para que nossos irmãos se melhorem. Porque assim seremos filhos de Deus. Porque assim seremos espírita no verdadeiro sentido da palavra. Porque assim seremos aquele que edifica e que constrói as bases de uma manhã melhor. Muitas das vezes, aquilo que queremos entender e acreditar, ou que querem nos fazer entender e acreditar sobre essa ou aquela pessoa, é apenas um motivo de escândalo, como fizeram com Jesus. E enveredaram entre a multidão pessoas para insuflar o ódio, a mentira e a rebeldia. Crucificaram-no. E hoje arrependem-se ainda amargamente daquele dia fatídico. Logicamente que o Mestre os perdoou instantaneamente, mas suas consciências cobraram-lhe reparação, e cobram-lhe ainda reparação. Reencarnam em condições de trabalhar muito pela prática do bem. E missionários de mais alto os impulsionam a prática do bem. Unamo-nos a eles, nessa grande empreitada de realizações do bem. Unamo-nos a eles, nesta grande caminhada para o Pai. Unamo-nos aos espíritos que já despertaram para o amor. Unamo-nos aos espíritos que já entendem a importância do amor. E façamos este amor resplandecer em nossos corações, para que outros venham a nos seguir, atraídos pela luz divina que nos envolve e que os envolverá também. Paz e luz a todos. Que as bênçãos misericordiosas do amor possam estar sempre fortalecendo os seus corações, para que as bênçãos misericordiosas do amor estejam iluminando vossas almas, e para que as bênçãos misericordiosas do amor estejam vos impulsionando para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Ó Senhor, abençoa-nos, abençoa nossos inimigos, abençoa nossos adversários, abençoa, Senhor, os adversários do Espiritismo e os adversários do cristianismo. Abençoa, Jesus, a essa humanidade para que ela desperte para Deus e procure encontrar a paz em seus corações. Abençoe principalmente, Jesus, os belicosos, os intrigantes, os fofoqueiros, os caluniadores e os mentirosos. Abençoe, Jesus, para que eles despertem para Deus, para que no ímã de seus corações brote a centelha divina da reparação, brote a centelha divina da compaixão e da misericórdia, para que eles possam, Senhor, repararem os seus erros enquanto há tempo. Desperte o Senhor para Deus, hoje e sempre, que assim seja. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-lo ascender
na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Precisamos, pois, entender a grandeza desses ensinamentos para que a gente possa valorizar a oportunidade de estarmos aqui na Terra, ver quais arestas nós temos que polir, quais arestas nós temos que aparar para melhor crescermos, para melhor aproveitarmos a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Logicamente que cada um de nós tem um histórico de vida, tem uma oportunidade para refletir sobre o que precisa modificar em si mesmo, sobre o que precisa aperfeiçoar na sua caminhada. E é por isso que cada um de nós que estamos aqui caminhando na Terra, precisamos começar a aprender, a empreender uma jornada de paz, de harmonia e principalmente de fraternidade, caridade, compreensão, compaixão, amor ao próximo. Com isso, todos aqueles vícios antigos enraizados nas nossas almas devem ser retirados, devem ser eliminados do nosso dia a dia, da nossa caminhada evolutiva. Tudo o que venhamos a fazer para o nosso próximo, para nossos companheiros de jornada, precisa ser bem e devidamente refletido sobre como nós estamos agindo, de que forma nós estamos procurando nos aprimorar para melhor estarmos amanhã do que já estamos hoje, do que já estivemos ontem. Esse é o convite que a justiça divina, que a misericórdia divina nos faz. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Compreender isso que o Espírito está colocando aqui para nós é aquilo que nós vamos empreender para fazermos-nos crescer. Logicamente que cada um de nós estamos em um determinado ponto, estamos em um determinado ângulo de visão, onde precisaremos empreender nossa caminhada, olhando para todos os lados, para vermos a nós mesmos. Como nós nos agimos, como nós interagimos com o próximo, de que forma nós procuramos caminhar, de que forma nós procuramos entender os obstáculos que são colocados para nós. A partir desse momento, nós vamos começar a nos aperfeiçoar, a nos aprimorar, porque é da justiça divina que procuremos fazer o melhor para que o melhor nos procure, que procuremos fazer o melhor para que o melhor nos envolva o coração. E é por isso, por esses ensinamentos, por essas reflexões, que nós vamos nos aperfeiçoarmos para estarmos mais perto do nosso Pai. Empregar nossos esforços para combater o egoísmo que existe em nós, não no dos outros. Olhar dentro das nossas imperfeições e não na dos outros. Fazer com que nós possamos absorver determinadas informações, adquirirmos determinados entendimentos para melhor servirmos a causa do Pai ao objetivo maior, que faz resplandecer no nosso horizonte a caminhada que nós precisamos estabelecer para a nossa verdadeira relação com o Pai. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro justo vai percorrer as santas estações do martírio, o outro lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Animou-se a dizer aos judeus: "Este homem é justo. Por que o quereis crucificar?" E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Quem já leu há 2000 anos, quem já leu também O Amor Jamais Te Esquece, vai entender esse parágrafo aqui por um outro ângulo. Porque a sequência de livros do Amor Jamais Te Esquece mostra que, no final, Pilatos recebe 2 mãos de luz a guiá-lo para sempre, porque naquele momento ele tomou a atitude de refração, não lavou simplesmente as mãos, não participou ativamente da crucificação, mas também não disse não. E aquilo ali era a missão dele, ele tinha uma personalidade propícia a estar naquela situação, naquele momento, naquela colocação. E aí todos nós temos que fazer as reflexões devidas, agir com o devido raciocínio, o devido entendimento,
para que nós possamos entender o que devemos fazer para não sermos egoístas. Então, naquele momento ali naquela sala, segundo está no livro O Amor Jamais Te Esquece, e no último da série, quando tem o julgamento do Pilatos, ele tomou a posição que lhe havia sido determinada: abster-se de se envolver naquele problema ali que era dos judeus. E, portanto, a partir dali, Pilatos tem toda uma proteção para que ele possa se regenerar, para que ele possa resgatar aquelas faltas. E se não fosse o suicídio na Áustria, ele nem teria precisado passar pela expiação que ele passou na encarnação seguinte. Então, nós temos uma visão e as espiritualidades têm outra. Então, quando a gente vai se referir a alguns personagens históricos, nós temos que ter algum cuidado para que a gente possa fazer as devidas reflexões, para a gente poder entender como devemos agir, como devemos reagir e o que não devemos interpretar de cada situação. Porque ali é um momento histórico, envolvido por um conjunto de forças que a gente não consegue entender. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Antes que o galo... Aí o Pedro fala que sim, fala: mas antes que o galo cante, você me negará. Aliás, nesse momento do tu me amas, ele fala que ele deveria edificar o cristianismo, ser o pilar do cristianismo nascente. Em outro diálogo, que eu não vou lembrar ele inteiramente aqui, quando Jesus fala para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele deu uma ordem para Pedro. Quando a gente lê O Amor Jamais Te Esquece, a gente vê que tudo ali era monitorado por espíritos de altíssima grandeza, para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Diante daquela multidão ensandecida, naquele momento ali de total, vamos chamar de alvoroço, total desordem das ordens públicas, o povo ensandecido com aquele momento de crucificar alguém, se Pedro fala que era companheiro de Jesus, ele seria massacrado na frente de toda aquela população. Mas ele o negou 3 vezes, acompanhou longe com o olhar, mas em compensação, ele foi o pilar da igreja nascente. Ele foi o pilar do cristianismo que começa a florescer para o mundo como dádiva de luz do Pai para os homens. Pedro traiu Jesus, negou Jesus? Não, ele cumpriu uma ordem, no meu entendimento. Ele cumpriu uma ordem do Cristo para preservar-se a si mesmo para o grande empreendimento que ele teria que ter ao longo de vários e vários anos, carregando o estandarte do cristianismo nascente em mãos firmes e em uma atitude cada vez mais sábia e mais prudente diante dos inimigos que naturalmente surgiram tanto entre os judeus quanto entre os romanos. Então, naquele momento, Pilatos, segundo os livros que eu cito, ele cumpre simplesmente aquilo que era determinado para ele. E hoje um espírito de luz e extrema evolução, seguindo o seu caminho e ajudando a humanidade a progredir. Para a surpresa de muitos que achariam que ele estaria pulando no fogo do inferno. Porque eu pensava assim: Pilatos deve estar lá no fogo do inferno, pulando lá até hoje. E a história não é bem assim. Quando a gente torna-se espírita, a gente fica louco para saber sobre determinados personagens históricos que nos incomodavam. E quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai ver que nem todos eram santos, nem todos eram demônios, mas espíritos, num processo evolutivo, num processo de caminhada, tendo suas virtudes, tendo seus defeitos, e todos, sem exceção, com débitos e méritos na balança divina, que os impulsionam para o progresso, e um dia chegarão à angelitude como todos nós. Não são seres redimidos, não são seres especiais, muitas das vezes são extremamente endividados e saem do poder ainda mais endividado, pelo compromisso assumido karmicamente perante uma coletividade, e outros conseguem cumprir bem as suas funções e saem dali com uma outra característica, com a outra caminhada, com a outra disposição para as realizações sublimes do Pai. Então, em cada momento da nossa existência, em cada momento da nossa vida, temos oportunidades de fazermos as devidas reflexões, tomarmos as devidas atitudes, e que muitas das vezes a gente se perde ao meio do caminho, não toma a atitude correta e não faz a reflexão correta, e a gente perde a oportunidade de crescer. Por isso que nós temos que aprender
em todo momento tomarmos a atitude mais coerente, mais compatível, e a gente sempre fala, não julgues, evite julgar, de todas as formas, fuja de fazer qualquer julgamento. Mas pelo menos ele sabia, esse homem é justo, ele avisou para os judeus. E assim, até hoje, na humanidade, nós vemos pessoas justas sendo condenadas por motivos que nós desconhecemos. E pessoas extremamente desonestas tomando atitudes ainda mais desonestas e ficando impunes dentro da sociedade. O que faz nos refletir sobre tudo o que a doutrina espírita ensina. E quando Sócrates diz que nós deveríamos sentir muito mais felizes de sofrer do que cometer uma injustiça, então podemos entender que a justiça divina tem caminhos que nós desconhecemos, tem caminhos que nos conduzem ao Pai por mecanismos que também nós desconhecemos. Queiramos nós não termos que passar por situações adversas ao longo da nossa caminhada e podermos crescer e ascender sempre ao Pai de misericórdia. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Emmanuel compara esse egoísmo a uma lepra, para que nos prende aqui na Terra e que impede o cristianismo de cumprir sua missão. Então, hoje nós temos que começar a refletir muito sobre a posição de nós cristãos pelo mundo e como nós estamos nos comportando frente ao cristianismo para nós o impulsionarmos e para que as pessoas o entendam amplamente e para que nós também procuremos entendê-lo de uma forma mais ampla. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de estipar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedroços de que lhe embaraçam a marcha. Está aí o convite para nós. E o Espírito nos chama de apóstolos da fé, impulsionados por espíritos superiores. Então nós temos mais responsabilidade do que o normal para nos empenharmos as nossas atividades, as nossas funções. Precisamos, pois, apreendermos as lições do amor e da paz. Precisamos, pois, começarmos a trilhar os caminhos de luz que a Deus nos conduz. Refletindo em cada um dos nossos atos, em cada uma das nossas atitudes, para que o amanhã de luz resplandeça sempre em nossas almas e nós possamos estar sempre dispostos a servir, para melhor auxiliarmos ao Pai, para melhor ampararmos aos que chegam até nós em momento de grande dificuldade. Saber entender esses mecanismos divinos, saber compreender a necessidade de cada um se refazer para um amanhã, é o grande caminho que nos conduz para as bênçãos do Pai. Expulsai da terra o egoísmo, para que ela possa subir na escala dos mundos, portanto, já é tempo da humanidade envergar a sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Para nós nos tornarmos melhores cristãos, para nós nos tornarmos melhores servidores do Pai, precisamos então tirar esse egoísmo do nosso coração. A vaidade, a arrogância, para que a gente possa nos aprimorar, para que a gente possa se aperfeiçoar e assim podermos estar mais próximos daqueles que nos amam, que nos abençoam e nos amparam nessa existência. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa envolver todos nós, nos impulsionando para o bem, para que as forças do amor possam sempre brilhar em nossos caminhos, iluminando-nos para seguirmos sempre firmes e convictos na direção da vitória do bem, infalível, incansável em nossas vidas. Ainda no tópico egoísmo, se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso mister fora vos esforçasseis, por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Cada parágrafo dessa frase, desse tópico, cada frase vem envolvida de um magnetismo de alguém que se preocupa com a humanidade.
com a evolução humana. E é aí que nós temos que procurar entender a grandeza daqueles que já aprenderam a olhar para todos instintamente, como sendo seus irmãos, como sendo seus companheiros de jornada, a impulsionar para uma realização superior da vida. É por isso que ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, em cada etapa da nossa existência, devemos procurar valorizar as oportunidades de servir, valorizar as oportunidades de fazermos o bem, tirar esse egoísmo como se fosse uma carapaça que envolva nosso coração, para que ele fique mais livres para amarmos-nos todos instintamente. Desenvolver o sentimento de amor por toda a humanidade, por todos aqueles que choram, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que tentam enganar a si mesmo, fazendo-se feliz, levando tristeza e sofrimento aos outros. Ter compaixão por todos é uma forma da gente se aproximar de Deus, elevando nossos sentimentos, elevando nossos pensamentos aos céus, para que a grandeza do amor divino esteja sempre resplandecendo em nossa caminhada. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Sorria sim a mulher adúltera como o criminoso. Aliás, socorria sim tanto a mulher adúltera quanto o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Jesus, esse sublime exemplo para a humanidade de toda a expressão do amor e da caridade, sabia atender a todos com a palavra certa, com a expressão correta, dando a cada um a oportunidade de fazerem as devidas reflexões para os devidos entendimentos que a vida nos oferece. Façamos, pois, meus irmãos, da oportunidade dessa caminhada um bálsamo de luz para a nossa jornada evolutiva. Façamos dessa oportunidade para que sejamos aqueles que já aprendeu a amar aqueles que deslizam perante as leis. Aprender a amar aqueles que ainda sofrem por cometerem erros que a sociedade não tolera. E amar a eles não é exigir que eles saiam dos seus presídios, que eles saiam das suas condições de reparação. Amar a eles é emitir para eles os melhores sentimentos para que eles possam se regenerar, para que eles possam crescer e aperfeiçoar. É por isso que nós não devemos deixar que a rigidez das nossas posições pessoais interfiram no desenvolvimento da nossa evangelização dos nossos sentimentos. Precisamos evangelizar os nossos sentimentos, evangelizar a nossa forma de encarar a vida, evangelizar a nossa forma de relacionarmos-nos com os demais, porque é a única forma de nós nos aproximarmos do Pai. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não entraria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia desolado. O mal, então, desapareceria, ficai bem certos. Meus irmãos, que a luz do amor divino esteja sempre presente em nossos corações, envolvendo-nos e impulsionando-nos para uma manhã de luz, para uma manhã de fraternidade e de paz. Que possamos, Jesus, aprendermos a cada dia a empenharmos mais os nossos corações, os nossos sentimentos, para melhor servirmos a causa daquele que nos colocou neste mundo para as verdadeiras realizações sublimes do amanhã. Entendamos a importância da caridade, a importância da bondade e da fraternidade em nossas vidas e saibamos realizar o melhor para que todas as bênçãos do amanhã possam converter-se em luzes para a nossa redenção. Aliás, todas as bênçãos que pudermos gerar hoje, amanhã serão as luzes da nossa redenção. Caminhemos, pois, meus irmãos, empreendendo cada vez mais as forças de nossa alma no empreendimento das realizações sublimes do amor, das realizações sublimes da paz, para que todos os momentos da nossa existência sejam marcados pelas bênçãos sagradas do Teu amor infinito. Ó Senhor de amor, que as vossas bênçãos misericordiosas possam estar sempre nos iluminando, nos amparando e nos fortalecendo. Que a vossa luz sagrada, Senhor, esteja sempre envolvendo nossos corações, derramando sobre nós a força necessária para vencermos a nós mesmos,
Aprendemos a amar incondicionalmente e ajudar dentro do limite das nossas forças, mas ajudar a todos indistintamente. Senhor de amor, permita, Senhor, que possamos ter força para trilharmos o caminho do bem, trilharmos os caminhos que nos levam à caridade legítima. Dai-nos força, Senhor, para entendermos a sublime expressão da caridade e fazermos dela a alavanca que nos conduz até Ti. Abençoa-nos, Jesus, e ilumine-nos os caminhos para chegarmos até Vós, Senhor. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, numa luta de interesses em que calcarão aos pés as mais santas afeições, que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. O egoísmo é uma das marcas do vaiditismo, quando a pessoa surta na razão e começa a tomar atitudes que vão totalmente contra os princípios evolutivos de cada um de nós. Procuremos, pois, meus irmãos, entendermos a oportunidade do trabalho íntimo de reformulação de conceitos. Entendermos a necessidade de procurarmos estabelecer a meta para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento interior. Tenhamos, pois, meus irmãos, coragem para olharmos para dentro de nossos corações, ver o que realmente estamos sentindo, como estamos agindo, para podermos melhor receber as bênçãos do céu, para melhor podermos trabalhar para que as forças do bem se façam presentes. Meus irmãos, que a luz divina possa sempre nos iluminar para nós sabermos valorizar o que é justo, útil e bom para o espírito. Porque nossa parte espiritual, a parte que nos impulsiona para Deus, é a mais importante para o nosso processo de evolução, para o nosso processo de aprimoramento, para o nosso processo de crescimento íntimo. Trabalhemos, pois, para aprimorarmos e melhorarmos-nos cada dia mais e alcançarmos, Senhor, as bênçãos iluminativas de cada um de nós, que nos levará a estarmos cada vez mais dispostos a crescermos, dispostos a edificar o bem em nossos corações. E por isso esse convite de Pascoal fica vivo na nossa alma, fica vivo em nossos espíritos para que nós possamos trilhar um novo caminho para novos empreendimentos da luz que deve palmilhar sempre nossos corações rumo ao Pai. Que a misericórdia divina possa nos dar força e coragem de olharmos para nós mesmos e trilharmos por caminhos redentores, iluminando-nos com a força do bem, com as luzes do amor que já conquistamos. Que a paz do Divino Mestre possa estar sempre presente em nossa caminhada. Que a paz do Divino Mestre possa estar sempre nos impulsionando para realizarmos o melhor possível ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada. Tenhamos, pois, meus irmãos, coragem para enfrentarmos a nós mesmos, para que as bênçãos divinas possam estar sempre nos impulsionando, iluminando para a edificação do amor, para a edificação da paz em nossos corações. A fé e a caridade, item 13. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E certo dia, vendo uma matéria sobre um determinado país que quis abolir a religião e ensinaram para as pessoas o princípio da cosmologia. Para você ser um cidadão cósmico, você tem que ser bom uns para com os outros. E passado um tempo, a gente na reunião mediúnica, conversando com o espírito, ele falava assim, eu aprendi a amar a minha pátria, mas eu não amo minha família. Eu amei a minha pátria mais do que a minha família. Naturalmente que a nossa mente ocidental vai achar que devemos ter mais amor pela família do que pela pátria. Mas se nós pensarmos da forma cristã, ele já deu um salto muito grande. Ele ama toda a pátria, todos dentro da pátria. Logicamente que os laços de família têm sua função para restabelecer laços importantes de um passado distante ou até mesmo próximo, para que nós
nos ajustemos perante as leis divinas devido aos nossos comprometimentos frente às leis, frente às regras da vida. É por isso que devemos estar sempre dispostos a procurar edificar e a construir as bases sagradas do bem que deve estar sempre presente em nossas vidas. Trabalhemos, pois, para o aprimoramento dos nossos sentimentos. Trabalhemos, pois, pelo aprimoramento da nossa vida perante as leis imortais, para que a gente esteja sempre entendendo que a caridade é a mola impulsionadora para a libertação do espírito. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la, porquanto só ela dá, se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. Ser bom, ser caridoso, qualquer um pode ser. Mas colocar aquele toque a mais especial que a fé nos proporciona, colocar aquele toque a mais de entendimento que a beleza do amor divino nos proporciona, é uma responsabilidade maior, é o que vai fazer a diferença e a diferenciação para o nosso processo evolutivo. Portanto, meus irmãos, precisamos aprender a trabalhar certos conceitos, precisamos aprender a trabalhar certas condições que a vida nos dá, que a vida nos oferece, para melhor realizarmos o possível para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Que tenhamos, pois, o entendimento das realizações superiores que a vida exige de nós e comecemos a fazer todo o bem possível para que as forças do bem usem-nos nos momentos mais apropriados para aquele dever que temos que fazer. E para isso, para estarmos sempre dispostos a servir, dispostos a ajudar e a construir, precisamos colocar para nossos corações as verdades sagradas desse amor incondicional que a justiça divina traz para nós. Vamos trabalhar pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento, para que nós estejamos sempre dispostos a fazer o melhor possível para que o mundo também seja melhor. E a caridade, com fé, a caridade que é crer em Deus, é uma das principais alavancas, ou melhor, é a principal alavanca que vai fazer com que nós nos transformemos. Porque ajudar as pessoas simplesmente por ajudar é uma coisa. Agora, ajudar as pessoas com a responsabilidade cristã é outra coisa totalmente diferente. Sim, meus filhos, é inútil que o homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhes lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Aprimorarmos-nos moralmente. E aí tem mais um detalhe. Você tem que fazer a caridade, você tem que ter fé e tem que fazer a reforma moral. Mais um tópico para o seu processo evolutivo, para o seu processo de aperfeiçoamento. E quando a gente vai fazer a caridade, envolvidos nesse sentimento de reforma moral, a gente começa então a empreender determinadas forças íntimas que nos impulsionam para o Pai, que nos impulsionam para Deus. E é isso que nos dá o senso de responsabilidade cristã, que nos dá o senso de aperfeiçoamento do nosso espírito. E quando nós entendemos a importância desse aperfeiçoamento, nós entendemos a importância da nossa próxima reencarnação, aí nós começamos a criar mecanismos de fazermos certamente um certo planejamento para a próxima. Lógico que não vamos acertar, lógico que não vamos falar, minha próxima vida vai ser muito mais feliz do que essa porque estou fazendo isso aqui nesta vida. Não. Para eu ter melhores condições na próxima vida, eu tenho que fazer ajuste nesta vida. Fazendo isso, estaremos caminhando e nos aperfeiçoando. E cada vez que eu passe a agir racionalmente diante dos fatos, sem ressentimento, sem mágoa, eu cresço, eu aperfeiçoo. É isso que é o convite do Cristo para cada um de nós.
raciocinarmos sobre cada posição que nós estamos tomando, sobre o que nós temos que fazer, como é a melhor forma de agir para melhor sermos vistos pela espiritualidade superior e começarmos a ir caminhando. Não é chegar e falar assim, agora eu estou sendo visto pela espiritualidade superior como uma pessoa muito boa, porque eu faço bem, porque eu tenho reforma moral. Não é assim que funciona. É você ir naturalmente trabalhando os conceitos contigo, trabalhando as suas formas de agir, as suas interações, e aperfeiçoar para que o amanhã, para que ao longo da caminhada, vocês tenham as bênçãos do Pai. Difícil? Pode até ser em parte, mas impossível não. É por isso que nós estamos aqui na Terra. É para isso que nós estamos aqui na Terra. E a finalidade maior é o aperfeiçoamento ético e moral de cada um de nós. Trabalhemos, pois, para que estejamos sempre nos aperfeiçoando, nos aprimorando, para que o mundo de amanhã seja um mundo de luz, de misericórdia e de paz. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, as diversidades dos gozos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e de sacrifícios mútuos podereis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Lendo isso aqui já passa um filme da nossa vida na época da adolescência, da pré-adolescência, adolescência e juventude, os questionamentos que a gente fazia sobre principalmente essas desigualdades que existem entre a sociedade. Uma sociedade que prima por tamanhas desigualdades não pode ser feliz. Porque para uma pessoa se sentir feliz vendo o outro sofrer, ele está sendo muito egoísta. E também se achar que ele tem que ajudar a todos indistintamente, sem ajudá-los moralmente, sem dar-lhes um senso de razão, um senso de crescimento, também é falta de prudência. Então nós temos que estar aqui na Terra para exercitarmos a nossa sabedoria, aprendermos a termos mais condições de agir desta ou daquela maneira. E com isso, vamos procurar nos aperfeiçoar sempre para trabalharmos intimamente os nossos conceitos íntimos e fazermos-nos melhores do que já fomos, fazermos-nos mais úteis. E com isso, estarmos trabalhando para a construção de um mundo melhor, onde quer que estejamos. E então nós vamos todos procurar entender a necessidade de cada um saber auxiliar, ajudar, para poder crescer. Trabalhemos, pois, para o entendimento, para o aperfeiçoamento dos nossos corações, dos nossos sentimentos, e estejamos um dia em melhores condições do que estamos hoje. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. Já começamos a ter que mudar a nossa postura íntima nesse tópico. Então nós temos que começar a ver por outros ângulos, por outros prismas, a nossa necessidade de caminharmos, a nossa necessidade de evoluir. Portanto, veja bem, nós estamos caminhando aqui na Terra. Para buscarmos adquirir a nossa felicidade aqui, é possível. Mas nós temos que saber focar onde estará a nossa felicidade. Se estiver buscando as coisas materiais, o glamour do mundo, certamente estaremos sempre infelizes. Porque em todo momento teremos alguém com mais posses, com mais glamour, aí entra a inveja, outros padrões. Agora, se a nossa felicidade estiver na prática do bem, em fazer o bem, estiver colaborando com os nossos irmãos, aí já fica diferente. Já fica um impulsionar de luz, um impulsionar de bênçãos, para realmente edificarmos, realmente adquirirmos as bases sagradas do bem, do amor e da fraternidade. Trabalhemos, pois, para essa edificação, trabalhemos, pois, para este caminhar de bênçãos, de luz e de fraternidade. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho, da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. A fé tem que nos sustentar. E o que a gente tem que sacrificar hoje são coisas tão simples. Os primeiros cristãos sacrificavam a vida.
eles iam para o martírio. Ainda que cantavam, davam as mãos e ficavam firmes ali naquela posição de fé. E mesmo diante das mais cruéis ameaças, não refugavam. Logicamente que nem todos que ali permaneceram, que ali adentraram, entraram com o coração livre das mágoas, dos ressentimentos. Muitos até hoje ainda guardam mágoas e ressentimentos daquele momento. Mas aqueles que entravam com um pensamento vivo de que o amor cristão deve prevalecer em tudo da nossa vida, obtiveram a sua redenção, mesmo que ainda tivesse outras expiações a passar ao longo do caminho, mas ali eles conseguiram dar um grande passo para o empreendimento do seu amor, para o empreendimento do amor divino em seus corações. É por isso que nós precisamos adentrar ao entendimento maior. É por isso que nós precisamos captar uma ideia mais refinada de cada momento que nós vivemos, segundo o prisma da reencarnação, da justiça divina, da lei de causa e efeito. Todas elas nos levam a refletir que tudo que nos acontece é mais ou menos justo. Não vou falar que é 100% justo, que tem as incúrias humanas, as atrocidades que determinadas pessoas cometem por total insanidade. Mas, como também está no Evangelho, que ninguém perde, todos os nossos sacrifícios, todos os nossos suores serão lembrados, então nós estaremos crescendo. Quem se torna vítima acaba crescendo, e o algoz terá que pagar aquela conta, terá que pagar aquele débito. Para algumas pessoas esse raciocínio é ilógico, mas para a doutrina espírita é aquilo que ela ensina, que nós devemos procurar entender, causa e efeito. Se você não cometeu nenhuma atrocidade e hoje está sofrendo atrocidades, você está conquistando para o seu futuro. Queira ou não, escolhendo ou não por você esse caminho de dor, você crescerá. Enquanto que aquele que inflige o sofrimento, querendo ou não, ele passará pela lei da justiça e da caridade, da causa e efeito, por mesmos sofrimentos. Às vezes parcelado em longas encarnações, em várias encarnações, mas ressarcirá. Por isso é bom ser bom. Por isso é importante sermos bons. Por isso é importante trabalharmos no bem. Por isso é importante construirmos um mundo melhor. Em nosso livro Futuro Transcendente fazemos uma série de reflexões sobre a importância de sermos bons. A importância de cultivarmos os bons sentimentos, de termos fé, de acreditarmos num ser superior que gerencia nossas vidas e podermos caminhar de uma forma mais amena em direção ao encontro ao nosso Pai. Que a paz e o amor divino esteja sempre envolvendo a todos nós, a nossos lares, aos nossos familiares, derramando sobre nós as bênçãos de paz, de fraternidade, por todo sempre. Caridade para com os criminosos. Nós médiuns, nós que trabalhamos a reunião mediúnica, temos que prestar muita atenção nesse tópico. Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, os espíritos que vão se manifestar na reunião mediúnica são quem? Espíritos que cometeram crimes. Aí a gente chega lá, ou ele está atacando quem cometeu o crime, que normalmente é assim. Então, a gente vai chegar e falar para ele perdoar, aí beleza. Ele vai nos acompanhando e fala assim, mas naquele crime que estava lá na televisão, você disse que tinha que picar aquela pessoa. Já tinha que pegar prisão perpétua. Aquele crime é imperdoável. E agora você está aqui falando para eu perdoar? Então nós temos que treinar a falar sobre o perdão, cultivar o perdão e incentivar o perdão e exercitar o perdão. Viu a notícia de crime? Tenhamos então a condição de saber que ambos os envolvidos estão dentro de um processo kármico que um quitou a dívida e o outro criou uma dívida. Nesse momento, um precisa das orações para ele seguir em paz e o outro precisa das orações para ele começar a tomar consciência do que ele vai passar para reparar os erros, para se corrigir frente às leis divinas. Então, caridade para com os criminosos vai muito além de simplesmente dizermos, eu perdoo. Nós devemos ter caridade para o criminoso, é exercitar verdadeiramente a caridade para com os criminosos. Muitas das vezes, o verdadeiro criminoso nem é aquele que nós estamos supondo que seja. Precisamos ter mais cuidado. A verdadeira caridade constitui
um dos mais sublimes ensinamentos de Deus que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra suas leis. Então, o Espírito nos convida a fazermos esse ato de reflexão, a perdoarmos aqueles que estão em situações difíceis, porque nós também precisamos do perdão divino. Nós precisamos também da misericórdia divina, nós precisamos também de reparar os nossos erros e começarmos a trilhar por caminhos que nos conduzam a um mundo de paz, de misericórdia, ou seja, de perfeição. Então nós estamos aqui na Terra para aprimorarmos-nos, para aperfeiçoarmos-nos e principalmente para começarmos a desenvolver o sentimento de amor, que até então muitos de nós em vidas passadas agíamos quase selvagemmente diante de qualquer ofensa, diante de qualquer situação que saísse do ponto de equilíbrio. E agora então trazem para nós caridade com os criminosos. Considerai que sois mais responsáveis, mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes o perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como o conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. Nós conhecemos o Evangelho, nós já lemos o Evangelho, já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa responsabilidade é maior. Será cobrado muito mais de nós do que de um criminoso que nunca teve o contato com o Evangelho. E aí vem a responsabilidade. Ensinar o Evangelho é uma grande responsabilidade, porque você tem que dar para a pessoa consciência, dar para a pessoa responsabilidade. Porque ele está conhecendo as leis divinas, então ele precisa aprimorar-se perante as leis divinas. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que preferirdes ainda mais severamente vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecadores, em que, sem cessar, incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que no mundo nem sequer como faltas leves considera? E aí nós temos que ter muito cuidado. Não devemos julgar absolutamente o outro que cometer um crime, porque muitas das vezes determinadas ações que tomamos nesse mundo é um verdadeiro crime aos olhos de Deus, aos olhos da justiça divina, mas nem faltas leves são consideradas aqui. Então nós temos que estar sempre atentos para termos mais cuidado. Como, por exemplo, muitas das vezes as pessoas citam veementemente palavras de grande furor, de agressividade contra esse ou aquela pessoa, sem olhar para si mesmo e pensar: o que os bons espíritos pensariam de mim vir pensar desse jeito? Vir praguejar desse jeito? É crime perante os olhos divinos? Sim, praguejar é crime. E a gente pragueja, a gente xinga. Então nós precisamos aprender a treinar, desenvolver sentimentos melhores, uns para com os outros, para que o amanhã de luz e de fraternidade nos envolva e nos impulsione para o bem. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes aditeis. Não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis, sempre que, em todas as coisas, para com o vosso próximo. Saber dialogar, saber relevar, saber orientar, saber esclarecer, é agir com benevolência, com bondade. Às vezes a gente está andando na estrada, a gente vê aquele radarzinho escondido atrás de uma árvore. Aí eu penso, esse coitado vai ser xingado o tempo todo. Precisa de fazer isso? Coloca visível, coloca uma placa bem grande lá aqui, se passa, para a pessoa saber que ali ele tem que passar naquela velocidade. Bem nítido, placa luminosa, porque aquilo ali é para educar, para prevenir um acidente, não para multar, para prejudicar. Então todos nós temos que estar sempre atentos
na conduta que nós tomamos no nosso dia a dia. Porque pequenos detalhes podem trazer grandes consequências para o futuro espiritual da pessoa. O coitado que faz uma maldade dessa, ele vai estar criando problema para ele nesta vida e nas próximas, porque o volume de energias direcionada para ele serão muito grandes. Aí você vai falar assim, mas as pessoas deveriam andar devagar? Sim, se ali tem um radar, ele tem que passar ali devagar. E o radar é para educar, não para punir. É importante que se esclareça as pessoas. E aí todos tomarão as posturas mais coerentes, mais convenientes para aprender a andar naquelas estradas com segurança. É isso que a gente tem que colocar na cabeça de todos, quem usa e quem fiscaliza. Senão, entra nos excessos, na falta de benevolência, na falta de caridade. Tem que ter o radar, mas tem que ter a sinalização, tem que ser visível. Isso eu estou citando um exemplo de uma coisa muito simples. Tem coisas mais sérias. Podeis ainda citar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. Olha que coisa importante. Dar a esmola é uma coisa. Agora, uma palavra sábia dirigida àquela pessoa é totalmente diferente. Dirigir uma palavra de sabedoria, uma palavra de compaixão, vai fazer a diferença. E é por isso que nós precisamos aprender a valorizar essas oportunidades de construir um mundo melhor, de restabelecer e de estabelecer ao longo de nossa vida padrões de entendimento superiores para a nossa vida. E ao darmos uma palavra de consolo, ao citarmos uma palavra de amor, nós estaremos impulsionando essa pessoa para crescer para Deus. Então, estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade em que os homens obedecerão às leis de Deus, às leis do Cristo, lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. E não é que os estados imporão as leis do Cristo aos homens. Os homens se evangelizarão a tal ponto que as leis do Cristo serão obedecidas naturalmente. Isso que ele quer dizer. E quando o Espírito fala assim, está próximos os tempos. Se a gente olhar para trás, o surgimento do homem na Terra tem mais ou menos 1 milhão de anos. Os primeiros hominídeos. Aí nós caminhamos vagarosamente, até chegarmos ao Homo sapiens. E aí começou a acelerar o processo. Chegamos onde estamos hoje. Para chegarmos à Terra regenerada, ou em plena regeneração, ainda em plena regeneração, não regenerada, leva aí mais uns 300 anos. Então está próximo. Se olharmos para trás, faltam só 300. Já passaram mais de 40 mil anos, do Homo sapiens até nós. Da agora para frente, falta só 300 anos, 3 séculos. Já passou 40 milênios. Por isso é próximo. Então, às vezes a gente pensa, mas está demorando muito. Não, não está demorando muito. Está no tempo do nosso processo evolutivo. Se queremos andar mais rápido, façamos a nossa parte bem feita. E aí, agimos conforme ele diz, a ninguém desprezeis. Quando nós começarmos a termos o sentimento de amor uns pelos outros, amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Porque se a gente entender que todos são filhos do mesmo Pai, nós vamos agir com mais compaixão, com mais misericórdia. Aí você vai falar assim, mas eu conheço certas famílias. Sim. E a grande família humana, então, é mais complexo ainda. Portanto, é necessário sabermos pensar em Deus com mais amor. Precisamos saber pensar com a misericórdia divina voltada para o entendimento superior. Estão próximos os tempos, repito, em que neste planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão às leis do Cristo. Lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. E hoje nós já fazemos, muitas pessoas já fazem isso. As leis divinas já é o freio para não fazer besteira,
para ele não tomar atitudes agressivas, para ele não fazer o mal, para ele procurar fazer o bem, para ele procurar construir a paz em seu coração. Isso vai fazendo com que cada um estabeleça um caminho melhor para a sua redenção, para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento. E então, depois vem a segunda parte. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os outros infelizes. Porquanto, quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Não desprezeis a oportunidade de fazer o bem, não desprezeis a oportunidade de ajudar. Repetimos a leitura para fixar bem em nossos corações a necessidade que temos de trabalhar para que todos cresçam para o Deus, todos cresçam para o Pai, todos busquem a misericórdia. Imagine se nós ensinássemos todos os presidiários a ter a fervorosa fé em Deus, a fazerem leituras edificantes, a se unirem mais vezes em orações. Mudaria-se muita coisa nesse planeta. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamentos. Para que a gente aprenda que o crime não compensa, que a gente aprenda a fazer a caridade, que a gente aprenda a ser bom. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. E muitos deles se transformarão com os exemplos do bem que nós soubermos implementar também. Porque é muito comum e muito fácil falar assim, esses espíritos vão embora da Terra. Mas por que eles estão naquela situação? Lógico, tem que ter uma lei que coloque regras, que coloque limites. Não é falar daquela situação sem saber que tem que ter leis que tem que ter limite. Mas lembrai-vos que os verdadeiros culpados nem sempre são aqueles que estão cometendo crime, mas que as leis divinas estão de olhos bem abertos e sabem quem são. Tem os nomes deles escritos no seu livro de recompensa pelo todo o mal que fizeram. Reparar o erro. A misericórdia divina nos dá essa recompensa, essa possibilidade de repararmos o mal que fizemos. Cada um dentro do seu processo kármico, cada um segundo a sua causa e efeito. Temos livros espíritas que nos dão muitas noções da responsabilidade de cada um. Políticos que levavam uma vida suntuosa, sem nenhum compromisso com a responsabilidade que lhe é inerente, reencarnando em situações de mutilação, de extrema miséria, de extremas limitações intelectuais, pois torna-se necessário, meus irmãos, começarmos a entender que isso que está aqui é muito grave. Porque muitos criminosos, nós não o vemos como criminosos. Muitas pessoas que cometem crimes atrozes passam pela vida tranquilos, esquecidos que existe uma lei maior e que irá cobrar deles centil por centil das besteiras que fizeram, das maldades que implementaram. Muitas das vezes, a maldade não está naquilo que a gente vê maldade, está no fato que levou a pessoa a cometer aquela maldade. E aí é que faz a diferença de nós sabermos entender o que está aqui. Se nós formos todos bons, não teremos crianças jogadas na rua. Se nós somos todos bons, não vamos deixar famílias passando fome, passando frio, sem tetos, sem trabalho. Todos procurarão meios de ajudar mutuamente uns aos outros para que todos tenham o necessário. Questão 930 do Livro dos Espíritos. Na sociedade cristã, ninguém deve morrer de fome. Ninguém deve passar por privações extremas. Porque o ensinamento cristão é de ajudar constantemente, de fazer o bem na medida de nossas forças, de ampliarmos o nosso entendimento e as nossas possibilidades de fazer a caridade. Deveis àqueles a quem falam o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, um miserável, deve-se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não é assim que vos compete eu falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Veja, a gente explicou antes e aqui está confirmando.
Como que nós vamos nos referir aos criminosos? Como nós vamos nos referir àqueles espíritos que cometem determinados deslizes? Que a gente nem entende todo o mecanismo do processo que fez ele chegar até ali. 1 minuto, 1 segundo, 5 segundos, 10 segundos de vacilo, de irreflexão. Precisamos, pois, meus irmãos, aprendermos a ajudar, aprendermos a sermos melhores, aprendermos a colaborar. Somente assim estaremos fortalecendo-nos para as verdadeiras realizações do bem, para as verdadeiras realizações da caridade que deve empreendermos o caminho da evolutivo, que deve nos empreender para as realizações sublimes do amor. Trabalhemos para a edificação do bem, trabalhemos para a edificação do amor e da caridade. Como Jesus agiria diante de um criminoso, como ele agiu diante de muitos criminosos. No livro Homens Notáveis tem uma série de exemplos de como Jesus lidava com certas adversidades que as pessoas se encaíam nela. E ele ia com muita sabedoria. Homens Notáveis, não, Mulheres Notáveis, eu vou lembrar o nome do livro. Homens Notáveis e Mulheres Fascinantes, lembrei. Então, nesses 2 livros, você vai ter exemplos de como Jesus lidava com situações extremamente adversas. É bom para enriquecer nossa cultura da bondade. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia? Considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade? Estender-lhe-ia a mão? Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por eles. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ele ainda haja de passar na terra. Saber auxiliar, saber ajudar, saber estender as mãos. E quando não temos o material para doarmos, temos as orações para ofertarmos. E ofertar uma oração para uma pessoa que está em sofrimento faz uma diferença muito grande. Ofertar uma oração por um líder mundial que está em situação difícil, pressionado por centenas de pessoas perigosas que nós desconhecemos, é uma grande caridade. Precisamos, pois, começarmos a pensar diferente daquilo que já pensamos até hoje, a raciocinar diferente daquilo que raciocinamos até agora. Porque o Evangelho nos convida a olharmos para o mundo por um outro ângulo, um ângulo transcendente da lente que Jesus olha. Pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. Orar com fé. Precisamos aprender. Conheço um casal que vivia brigando muito. E certa vez uma pessoa foi visitá-los. Essa pessoa tem muito hábito de oração. Uma pessoa muito simples que ora muito. E olhou assim e falou assim, mas por que eles brigam tanto? Eles estão aí juntos há tanto tempo e ficam brigando assim, tratando mal um ao outro. Aí a pessoa a qual foi dirigida essa pergunta explicou. Ela falou, não, temos que orar bastante por eles. Nunca mais brigaram. Desde que ela passou a fazer oração por eles, nunca mais brigaram. Olha que importância que é a oração e a gente esquece dela. Lembremos, meus irmãos, a oração com fé, e a fé vai se desenvolvendo com o tempo, é uma grande oportunidade que Deus nos dá de fazermos o melhor uns pelos outros. E tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele. Elizabeth de France. Harvard, 1862. Eis o convite divino para a nossa redenção, para o nosso aperfeiçoamento. Oremos pelos infelizes. Oremos por aqueles que estão em situação desagradável. Oremos por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que ainda não compreenderam a missão importante que cada um de nós temos de procurarmos fazer o melhor, de procurarmos fazer o possível para estendermos as mãos a todos que choram e sofrem. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine para que tenhamos força de estarmos sempre dispostos a trabalhar e ajudar para que o melhor envolva todos aqueles que choram pelo caminho, que padecem por não saberem ainda a força do amor, a força da oração em suas caminhadas, em seu processo evolutivo. Que as bênçãos do amor e da caridade, da fraternidade legítima possam estar envolvendo a todos nós ao longo da caminhada.
e que as bênçãos divinas envolvam nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, para que todos nós consigamos empreender os melhores caminhos para a nossa evolução. Deve ser expor a vida por um malfeitor? Todos nós estamos aqui na Terra passando por determinadas situações para o nosso aperfeiçoamento íntimo, para o nosso burilamento moral. E em todos os momentos da vida somos colocados diante de situações que precisamos tomar decisões rápidas, precisas e com segurança. Temos visto ao longo dos anos, ou pelo menos lido ao longo dos anos, situações que nos levam a fazer grandes reflexões. Determinados perigos, determinadas situações, mas precisamos aprender a valorizar a gratidão e o sentimento de amor pelos nossos semelhantes. Procuremos trabalhar, pois, para entendermos a importância de fazermos o melhor para que o melhor nos procure ao longo da caminhada. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem o outro que se expor à vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Logicamente que nós traremos nas crônicas diárias, as notícias vermelhas, como dizem, histórias horríveis, porque as histórias boas de grande processo de regenerativo não aparecem para nós, só aparecem as ruins. Logicamente que nós temos que medir de que forma estaremos nos expondo, de que forma estaremos criando as adversidades ao longo do nosso caminho, criando as situações difíceis para nós. Mas principalmente precisamos entender que a importância de desenvolvermos o amor e a prática do bem é uma grande oportunidade de fazermos isso. Vamos à resposta? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. E aí, devemos ou não devemos? O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. A um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar os desgraçados? Então, que a lição ele foi estendendo mais, mostrou que a gente deve socorrer e amparar um inimigo. Também devemos amparar e socorrer alguém que está em dificuldade, um malfeitor. Um grande problema que existe na nossa sociedade é que nós não desenvolvemos o sentimento de amor suficiente para praticarmos o bem no limite das forças e também não desenvolvemos o sentimento de amor para irradiarmos as forças do bem em direção aos nossos semelhantes, aos nossos companheiros de jornada. É por isso que nós ficamos muitas das vezes presos em conceitos que nos impedem de desabrochar o amor e também atrapalha que outros aprendam a amar. Mas só Deus o julga, na extensão do conhecimento pleno. Todos nós fazemos apenas conjecturas e responderemos pelas conjecturas que fizermos. Portanto, treinemos a fazer o bem, a construir o bem e a desenvolver os sentimentos do bem, onde quer que estejamos ao longo da nossa caminhada. Muitas das vezes nós vamos pensar que, ao arrancar uma pessoa da sua vida, nós vamos estar resolvendo um problema para ela, ou da sociedade. Mas nós esquecemos que existe uma vida passada. Então, ao tomarmos aquela ação de socorrer da morte, nós estamos fazendo essa pessoa fazer uma reflexão não só das coisas que ela fez nessa vida, mas também em vidas passadas, através de mecanismo da intuição. Imagine com efeito que, nos rápidos instantes em que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, o que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Portanto, se ele fica aqui mais tempo, reparando os seus erros, trabalhando intimamente por aqueles momentos de reflexão para se aprimorar mais, ele crescerá e aperfeiçoar-se-á para Deus. Com isso,
É esse trabalho íntimo que todos nós devemos procurar fazer, que todos nós devemos procurar implementar, empreender, para entendermos que ao amparar e salvar a vida daquela pessoa que está ali em perigo, naqueles momentos finais, você está garantindo a próxima existência dele. Aí você vai falar também assim, mas quem me garante que ele não vai cometer outros crimes? São situações delicadas e perigosas, realmente. Mas se você deixá-lo perecer, pode ser tão complicado para ele e para você. E se você o socorrer, você fez a sua melhor parte. Você fez a sua parte do bem. Se ele voltar a cometer crimes, responderá mais pesadamente por aquilo que fez, certamente. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem assim esse Espírito esclareceu, lançai-vos e arrancai-o, à sua condenação, e talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, se atirará a vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não, socorrei-o, porquanto, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos disse, pode salvá-lo, salvam. Lamenais, Paris, 1862. Então, precisamos entender a necessidade de fazer o bem, a necessidade de amparar. Porque se aquele espírito morre naquele momento, se aquela pessoa morre naquele momento de grande desespero e sem que ninguém o estenda a mão, vai ter uma consequência no plano espiritual. E se ele for amparado, e não importa qual caminho ele tome depois, no plano espiritual vai ter outras consequências mais brandas, mais suaves, ele implementará seu processo reparador de forma mais branda, de forma mais compatível com as suas necessidades espirituais. Nós devemos deixar sempre, para sempre, o raciocínio de pensar só nas coisas materiais. Nós temos que pensar nas coisas espirituais. O filme Os Miseráveis mostra como Jean Valjean, ao ser perdoado por aquele padre, muda tudo na vida dele e implementa uma caminhada de luz e de amor. Então, nós precisamos ali um grande exemplo de que o bem prospera. E aquele policial que o perseguia é um exemplo da maldade que vai fracassar sempre, que não tem mais para onde correr, que não tem mais para onde caminhar e vai se perder no meio do caminho. E vai tomar os devidos prejuízos. Precisamos aprender a crescer para Deus, a valorizar as oportunidades de fazer o bem e de estabelecermos a meta final de engrandecimento de cada um de nós. E assim chegamos ao final deste capítulo 11 e rogamos a Deus que as bênçãos divinas sejam sempre envolvendo vossos corações, que nossos lares e nossos familiares sejam abençoados por Deus e que todos nós entendamos a oportunidade e a necessidade de que busquemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Eis o convite do Senhor, eis a necessidade que nós temos de fazer de nossas vidas um espelho divino, para que possamos fazer a luz refletir sempre ao longo da nossa caminhada e poder conquistar a nossa evolução. Logicamente que não é tão simples, logicamente que não é tão fácil, mas saber resplandecer a luz divina entre os homens é um exercício que todos nós devemos procurar fazer. Que as bênçãos divinas estejam sempre nos envolvendo, sempre nos iluminando. E agora vai vir o capítulo Amai vossos inimigos. Que a paz e a misericórdia divina esteja sempre nos envolvendo para que tenhamos força de amar até mesmo aos nossos inimigos. Luz e paz para todos, força e coragem de implementarmos as reformas necessárias ao nosso processo evolutivo, ao nosso caminhar para Deus.